Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano de Biologia da Escola Paulo Dantas. Aqui é o professor Adilon Pimentel. Hoje, 3 de julho, estamos na nossa 16ª semana. E hoje, o que é que nós vamos estudar? Bom, vamos continuar o nosso estudo sobre os lipídios. Estão lembrados do que são os lipídios, né? São as gorduras, os óleos, as ceras, né? Tem alguns tipos de gorduras também conhecido como colesterol, já ouviu falar em colesterol, é um lipídio. Então, só para lembrar aqui os lipídios, deixa eu colocar aqui o laser point. Os lipídios são substâncias insolúveis em água. É bom lembrar isso, viu? Lembra que a gente, só para dar uma recordadinha, fazer uma recordaçãozinha aí. Nós estamos estudando as substâncias inorgânicas ou as substâncias orgânicas? Nós estamos estudando as substâncias orgânicas, né? As inorgânicas nós já estudamos, que foi a água e os sais minerais. Agora nós estamos estudando as substâncias orgânicas, né, que participa desse grupo de substâncias orgânicas, os carboidratos. Vocês lembram dos carboidratos, né, que são os açúcares, certo? Também conhecidos como açúcares. A gente está estudando os lipídios, né? Nós temos ainda, não estudamos ainda, tem as proteínas e tem também os ácidos nucleicos. Danou-se, professor, que é ácidos nucleicos, eu não estou lembrado. É o DNA e o RNA. Então, essas são as substâncias orgânicas. Então, quando a gente está estudando os lipídios, nós estamos estudando sobre as substâncias orgânicas. Então, lembrando, os lipídios são substâncias insolúveis em água. O que isso quer dizer? Significa que esses lipídios, essas gorduras, elas não se desmancham na água, não se dissolvem na água, então são insolúveis em água, cujos principais representantes são as gorduras e os óleos. Existem outros, mas os mais conhecidos são as gorduras de origem vegetal, gordura de origem animal, né? Os óleos, né? Tem vários tipos de óleos aí. Eles podem ser encontrados nos mais variados alimentos, por exemplo, o leite, derivados, né, como o queijo, a manteiga, né, a gente viu o iogurte, enfim, a gema do ovo tem muitos lipídios, carnes são ricas em lipídios, entre outras coisas, né, carne é rico, ovo é rico em lipídios, mas também são ricos em proteínas, certo? Nós temos os óleos vegetais, o óleo de canola, né, o óleo de girassol, que a gente usa para poder fritar nossa carne, nosso ovo do dia a dia, né? Tem o óleo de soja, muito conhecido também, a gente viu isso na aula passada. Recordando mais uma vez aqui, os lipídios são substâncias insolúveis em água, assim, aqui é só mostrando as figuras aqui, né? E a gente vê aqui que o óleo não se mistura com a água, por quê? Porque, né, são insolúveis. Então, olha só, os lipídios são moléculas constituídas principalmente de carbono, oxigênio e hidrogênio. Né? Interessante que são os mesmos elementos químicos que compõem também os carboidratos, né? Vocês perceberam que os carboidratos também são compostos por carbono, oxigênio e hidrogênio, né? E sua natureza é hidrofóbica, quer dizer, hidroágua, fóbica quer dizer que não gosta, né? Então não gosta de água, por isso que o óleo não se mistura com a água. Hidrofóbica, né? Também tem essa palavrinha, hidrofóbica, medo da água, né? Quando colocamos lipídios em água, forma-se uma mistura heterogênea, como mostrado ao lado. A gente viu aqui e já falamos sobre isso. Existem vários tipos de lipídios, óleos e gorduras. Os fosfolipídios, que é um tipo de lipídio que fica presente na membrana plasmática das células, né? A gente vai falar sobre isso. As ceras, ou também chamadas de cerídeos, como por exemplo a cera fabricada pela abelha, é um tipo de lipídio, né? Só que nem é gordura, nem é óleo, aquilo ali é uma cera, é um cerídeo. E tem os esteroides, né? Como por exemplo o colesterol. Então vamos lá, os óleos e as gorduras, vamos ver um por um. Óleos e gorduras, bem resumido aqui, são importantes substâncias de reserva de energia em diversos organismos. Então quando você está ficando gordinho, na verdade seu organismo está acumulando energia na forma de gordura. É uma forma de guardar, do mesmo jeito que as pessoas gostam de guardar dinheiro, o nosso corpo gosta de guardar energia na forma de gordura. Então a gordura é uma reserva de energia. No caso aqui do urso polar e dessa foca,
ela não só apenas vai servir como reserva de energia, mas também vai servir como isolante térmico. É outra função também dos lipídios, no caso desses lipídios que formam essas gorduras, né? Serve de isolante térmico. Se não fosse essa camada, eles têm uma camada muito grossa de gordura debaixo da pele deles. E essa gordura isola eles desse ambiente frio. Por isso que eles não morrem de frio, né? Nesses ambientes. Não é só a pelagem, é principalmente a gordura que está aqui presente neles que mantém eles aquecidos, já que eles são animais de sangue quente. E os fosfolipídios, né? Que eu falei agora há pouco, são lipídios associados com um grupo de fosfato, né? Daí o nome desse grupo, né? Fosfolipídios. Desculpa aí. Eles são os tipos de lipídios presentes na membrana plasmática. Então você precisa se concentrar nisso. Os fosfolipídios são essas estruturas, estão vendo essas bolinhas azuis aqui? Eles se conectam como se estivesse se conectando por essas caldinhas aqui, ó. Olha só, isso aqui são os fosfolipídios. Então basta lembrar que são lipídios que estão presentes na membrana plasmática, que é aquela membrana que envolve e protege nossas células, né? E assim, lembrando também que essas membranas são semipermeáveis, né? Algumas coisas entram, outras saem. Por exemplo, aqui, ó. Tem aqui a membrana, aqui estão os fosfolipídios, né? Essas substâncias não vão entrar pelos fosfolipídios, vão entrar por proteínas, né? São proteínas aqui que vão regular a entrada e a saída de substâncias. Então, por isso que você está vendo essa substância aqui, uma entra, a outra sai, que é o controle que a membrana plasmática faz. Mas na maior parte a membrana plasmática é formada por um lipídio chamado de fosfolipídio, né? Olha só para lembrar que a membrana plasmática, certo? Eu tenho esse protozoáriozinho, um ser unicelular, você vê a membrana plasmática aqui um pouco esbranquiçada aqui ao redor. Tá vendo? A membrana plasmática ela envolve e protege as células, né? As ceras. As ceras são comuns, né? É um tipo de lipídio também. Por exemplo, em certas plantas ficam depositadas sobre a superfície das folhas. Já pegaram uma folhinha que ela é bem lisinha, ela tem como se fosse uma cera mesmo, né, em cima dela. Já pegaram, por exemplo, uma folhinha de juar, né? Ela é bem lisinha em cima, né? É uma cera. E para que serve essa cera? Para evitar que a folha perca muita água. Então aqui na nossa região, como é semiárida, né, é seca, né, o que acontece? Existe uma proteção natural nas plantas, que é essa cera, né? As plantas todas elas, praticamente todas vão ter essa cera. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Aqui na nossa região, como elas não podem estar dando à luz, está perdendo água, já que aqui chove pouco, então a concentração de cera é maior, né, para poder evitar essa a evaporação da água da folha, certo? Então são comuns, por exemplo, em certas plantas e ficam depositadas sobre a superfície das folhas, atuando como revestimento que impede a perda de água do corpo. Existem também ceras de origem animal, como é a conhecida pela cera de abelhas. Não confundam aqui o mel com a cera. A cera é o que elas vão usar para fazer isso aqui, ó, essa estrutura onde elas vão colocar o mel. Na verdade, o mel, vocês devem estar lembrando aí das aulas passadas, é um carboidrato, né? Já que as ceras que fazem esses favinhos aqui, fazem essas estruturas aqui, né, onde elas depositam o mel, que é formado pelo cerídeo, né, que é um tipo de lipídio. Então isso aqui é formado pelo cerídeo, que é um lipídio, e isso aqui é um carboidrato, né, que é o mel, né? Vamos lá, e por último os esteroides. O que são esses esteroides? O mais conhecido de todos é o danado do colesterol, né? Presente na membrana plasmática também, assim como os fosfolipídios de células animais, conferindo-lhe estabilidade. E é utilizado pelo organismo humano na produção dos hormônios sexuais, o estrogênio e a testosterona. Veja só, a gente precisa, os colesteróis eles são úteis na formação da membrana plasmática também. O problema é que às vezes a gente exagera no consumo de alimentos que são ricos, que tem muito colesterol. E o que acontece? Esse colesterol ele vai formando essas plaquinhas de gordura dentro das artérias, certo? Aí imagine, aqui vai formando essa plaquinha, aqui do outro lado vai formando outra placa, e aí o sangue começa a passar com dificuldade
certo? Ó, tá vendo esses pontinhos amarelos chegando? É mais gordura que está chegando e se acumulando. E cada vez mais essa passagem vai estreitando, 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 até que acontece o quê? Essa artéria vai entupir. Imagine uma irrigação de milho, tem um monte de canos que está levando água para uma irrigação de milho. Se um cano daquele estoura ou se ele entope, uma parte daquele milharal vai deixar de receber água. Se ele deixar de receber água, o que é que vai acontecer? Vai morrer. A mesma coisa, similar a isso, né, vai acontecer com nós seres humanos. Então, há um bloqueio aqui na passagem do sangue. Esse sangue está indo alimentar uma porção de células, milhões de células, né? E se essas células deixarem de receber sangue, então elas vão deixar de receber oxigênio, vão deixar de receber os nutrientes e vai acontecer o que com elas? Elas vão morrer, né? Esse é o problema. Se isso acontecer no cérebro, já pensou? Uma veia desce entope no cérebro, uma artéria desce entope no cérebro, uma parte, uma região do cérebro vai morrer, porque vai deixar de receber oxigênio, vai deixar de receber nutrientes que é trazido pelo sangue. Então, aquela parte vai morrer. Se acontecer, aí você teve um derrame, no caso, um derrame, na verdade o termo correto nem é dizer derrame, é AVC, né? Nesse caso foi um AVC aí, pelo entupimento da veia, né, e não pelo rompimento dela. E se uma artériazinha que irriga o próprio coração, o músculo do coração entupir, o que é que vai acontecer? Uma parte das células do coração vão morrer. Se uma parte das células do coração vão morrer, significa que uma parte do coração vai parar de bater. Então você vai ter o quê? Um ataque cardíaco. Então, percebendo aqui nessa animação que existem várias veinhas, várias artériazinhas, olha essa daqui, ó, bem mais grossinha, essas aqui bem mais fininhas são as chamadas coronárias. São elas que alimentam o músculo do coração. Se você é uma pessoa que gosta de comer muita fritura, que gosta de comer muita gordura, vai se formando essas placas de gordura, esse colesterol vai aumentando no sangue e vai entupindo essas coronárias. Aí o sangue cada vez vai passando mais apertadinho, quando pensar que não, entope de vez, e aí você vai ter um ataque cardíaco porque uma parte do seu coração deixou de receber oxigênio, deixou de receber os nutrientes, e aí você vai infartar, né? Uma parte do coração está morrendo, né? E isso acontece por conta dos nossos hábitos alimentares. A gente viu isso na semana passada, por isso muito cuidado. Os lipídios são importantes, eles constituem as nossas células, mas você não pode exagerar no consumo de substâncias ricas em gorduras, né, ricas nessas substâncias. Eu falei também, agora há pouco, que no caso aqui do colesterol, né? Eu falei aqui dos esteroides, no caso, acho que vocês viram aqui que o esteroide ele é utilizado pelo organismo humano na produção de hormônios sexuais como estrogênio e testosterona. E o que é que faz o estrogênio e a testosterona? Na verdade, o estrogênio na mulher dá a ela o aspecto de mulher, né? Então a mulher parece mulher por causa do estrogênio, é um hormônio que faz ela, né, ter o formato de uma mulher, ter os seios maiores, né, ter, enfim, um busto maior, ter curvas, ter gordura localizada em certos lugares. Enfim, ela tem as características de mulher por conta do estrogênio. E o homem tem as características masculinas por conta da testosterona, certo? Então, esse lipídio ele ajuda na produção desses hormônios, do estrogênio no caso da mulher e da testosterona no caso dos homens, né? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente continua o assunto, né? Se puderem, se inscrevam no canal aí do YouTube e deem aquele like de gostei, ok? Um abraço para cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau.